Amém? Eu vi que a Vânia falou aqui, na abertura dela. Qual que é o texto que você usou, Vânia? Abra sua Bíblia comigo, no livro de Jeremias, capítulo 29, do versículo 10 ao versículo 14. Você me falou alguma coisa, irmã? Eu te contei? Liguei para você à tarde e falei que era esse texto? É? Falou e falou. Hoje eu não estou aqui, a mensagem que está lá no YouTube de hoje, ela fala assim: quem não saiu, não precisa voltar. Quem assistiu essa mensagem? Vocês assistiram? Porque quem não saiu, como igreja, hoje nós só transferimos o lugar de culto, que era a nossa casa, para a igreja. Amém? Nós, como parte dessa igreja, não somos simplesmente frequentadores, mas somos parte dela. Amém? E eu quero meditar com os irmãos aqui nesse texto de Jeremias, no capítulo 29. Mas antes de meditar nesse texto, tem uma outra coisa que eu preciso falar. Sexta-feira agora também, depois de receber os alimentos aqui na igreja, eu vou ficar aqui um pouco. E eu acho que não vem muita gente, mas a gente pode criar um controle para isso, não sei como, mas vou pensar aqui. Tem que mandar mensagem para mim. Eu vou estar aqui, nós vamos, pelo menos nessa sexta, experimentar de voltar à nossa vigília, às sextas-feiras à noite. Tá? Então, a partir das 10 horas da noite, eu vou estar aqui, nós vamos estar orando, separados como a gente está aqui mesmo. Então, depois que eu receber os alimentos dos irmãos, eu vou ficar aqui para orar. Se você quiser orar junto comigo, pode se achegar após as 10 horas da noite. Amém? Então, esse é algo que nós precisamos retomar também, essa oração coletiva da igreja, e a gente pode usar esse tempo para estar aqui. Então, nós vamos ter, além de todas as programações que eu falei para os irmãos, além de tudo isso que a gente está fazendo online, nós vamos ter o nosso culto presencial domingo e a nossa vigília aqui todas as sextas-feiras. Amém, gente? Jeremias capítulo 29, do versículo 10 em diante, mas antes vamos orar. Pai, obrigado por esta noite. Obrigado, Senhor, pela Tua palavra. Obrigado pelo Teu Espírito em nós. Senhor, obrigado porque o cuidado do Senhor, ó Pai, que nós temos visto é tremendo. Obrigado por esta visão também, de entendermos que o Senhor está cuidando de tudo. Pai, é muito bom estar na Tua casa, Senhor, com os irmãos reunidos aqui, presencialmente. Mas, Senhor, ó Pai, sabemos que em todas as situações que vivíamos, ó Pai, nesse período, o Senhor estava conosco. O Senhor está conosco. Ó Pai, e abençoe também aqueles irmãos que ficaram em casa hoje, que assistiram a outra mensagem, Senhor, que eles também, de igual modo, tenham sido abençoados, ó Pai. E, ó Senhor, tenham sido alimentados pela Tua palavra, que ela venha fazer isso conosco nessa noite, nos alimentar, ó Pai. Senhor, que ela venha produzir fruto no nosso coração, e que o Senhor me use nesta hora, para que a Tua igreja, ó Pai, compreenda a Tua palavra e coloque ela em prática, em nome de Jesus. Amém e amém. Eu quero começar essa mensagem dizendo para você uma coisa interessante. Deus sempre deseja o nosso bem. Acho que a gente estava com saudade de falar assim, porque a gente não conseguia falar isso em Hermínia. Em casa não dava para você falar assim, vira para o teu irmão que está ao teu lado e fala, Deus sempre deseja o nosso bem. Quando a gente estava presencialmente, falou-se tanto isso, que era ruim ficar falando isso. Mas hoje você pode virar para a pessoa e falar assim, ó, Deus sempre deseja o nosso bem. É ou não é, Vilma? Deus sempre deseja. Olha, não é gostoso isso, irmão? O que você está sentindo aí agora? É bom isso? Legal, né? Deus sempre deseja o nosso bem. E mesmo quando Deus permite algumas situações contrárias aconteçam na nossa vida, Ele sempre quer o melhor para nós. Sempre.
A Cláudia estava em casa ontem, ela viu o sufoco que foi. Misericórdia. E assim, às vezes, no meio de toda essa turbulência, a gente também precisa conseguir entender que por que tudo isso aconteceu? Por que essas coisas, né, tinham que acontecer? Ontem, a Wesley e a Cláudia foram em casa para gravar a mensagem das crianças de hoje, né, que o Wesley pregou, e você viu que o Wesley também, a aula que ele deu foi igual o texto da mensagem que eu preguei hoje de manhã, e eu não sabia que ele ia falar disso, né? E a mensagem que eu gravei hoje de manhã, eu tinha gravado ela quinta-feira, né? Tanto é que teve uma hora na mensagem que eu falei nesta noite, porque era quinta-feira, não, é quinta-feira à noite. Teve um momento que eu falei, não sei o que lá do dia, mas na hora eu falei à noite também. E o Wesley foi ontem gravar essa mensagem lá em casa, com a Renata, com a Cláudia, e eu estava envolvido também, porque eu tinha que gravar a mensagem de hoje à noite e preparar outra mensagem para pregar hoje também aqui. Então, estava bem atarefado. Quando eu terminei de preparar a mensagem, falei, vou tomar banho, vou fazer a barba, né? Já tinha tirado o cavanhaque, né, que os irmãos, né, falou, o pastor está parecendo, e tira a barba, e põe barba, e engorda, emagrece, né, e põe roupa, tira a roupa, e uma camisa num dia. Foi doideira esse tempo. Nós vamos fazer até um vídeo depois, né, Dígio, brincando um pouco com esse momento. E aí eu fui. Você não acredita que caiu um espelho pequenininho que eu tinha lá no banheiro, no meu pé? E caiu em cima do meu pé e cortou uma veinha do meu pé. E aí, o pé é difícil, como que eu ponho o pé para cima? E aí, toda vez que eu pisava no chão, eu fazia assim, ó, pss, voava sangue no box, assim, ó, pss, né? E como eu estava molhado, não parava de sangrar, né? E aí encharcou uma camisa que a Renata pegou, aí só sei que foi aquela loucura lá. E não parava de sangrar. Eu falei, não sei o que eu faço, acho que eu vou ter que tomar ponto e tal. E eu tinha que gravar a mensagem. E eu tinha que vir para a igreja para testar o som com o Dija. Né? Para hoje está tudo certo, tudo pronto. E não deu quase nada certo. Nada certo. E essa mensagem aqui surge nesse momento. Como assim? Deus sempre deseja o nosso bem. Eu falei de uma coisa comum, normal, que pode acontecer com qualquer pessoa, né? Mas os irmãos que estão mais próximos sabem que nós passamos nesse período de quarentena. Vimos que o vírus chegou na minha casa, entrou dentro da minha casa, né? Acometeu a Renata, está em pé lá na porta hoje, ó, sã e salva, sem nenhuma sequela, na bênção. Mas eu acho que eu peguei. Eu falei para a Renata, eu acho que eu peguei, né? Mas não tive nada. A Thalita está lá na mesa de som, também fez o exame, não constou, não deu nada. A Renata fez o exame, na volta, não tem mais nada. Então, pensando em tudo isso, eu fazendo uma retrospectiva de todos esses momentos de dificuldade que a gente enfrentou, alguns desses dias, as minhas orações eram com lágrimas. Senhor, eu não vou aguentar, Senhor. Senhor, porque eu virei tudo, né? Eu tinha que cozinhar, lavar, passar, limpar, trabalhar, né? Ser pai, ser marido, ser pastor, aconselhar, fazer tudo nesse período. E pregar as mensagens sem diminuir nenhuma. Não teve nenhum dia que ficou sem mensagem, todos os dias tinha mensagem. É o meu compromisso com o Senhor. E teve uma hora, um determinado momento, que eu falei, puxa vida, hein? Que difícil. Mas logo veio uma palavra no meu coração dizendo assim, e olha, por mais que foi tudo difícil, você conseguiu. Você fez. E as coisas aconteceram. E hoje eu tenho um motivo para pregar esse tema com os irmãos. Hoje eu tenho um motivo para dizer para você que os planos de Deus são planos de bem e não são planos de mal. Porque eu experimentei isso na minha vida. Amém, irmãos? Então, quando nós pensamos nessas dificuldades que nós passamos, nós conseguimos entender que em algum momento, em alguma hora, isso vai passar. E passou. Está tudo bem.
Meu pé está bem aqui, eu falei, como eu vou pôr o sapato? Eu falei, eu vou pôr. Aí eu fiz um esparadrapo aqui, coloquei o sapato e está aqui o sapato e acabou. Né? Porque Deus tem planos para nós de bem e não de mal. Deus tem planos de bem. Deus sempre deseja o nosso bem. E perder isso de vista, irmão, é questionar o amor e o cuidado do Senhor para as nossas vidas. E nós não podemos perder isso de vista, em nome de Jesus. E às vezes Satanás tem plantado, às vezes, no coração das pessoas, que Deus esqueceu de você, Deus não está com você, Deus não está junto com você nessa, Ele te abandonou, Deus não existe. Esquece esse negócio de Deus, que é uma invenção do ser humano. Quando, na verdade, é um absurdo pensarmos dessa maneira, porque Deus continua cuidando de nós a todo momento, irmão. O Senhor afirma claramente que os seus planos para nós, a maneira como Ele vai agir nas nossas vidas, é um plano de bem e não é um plano de mal. Nos dias da nação de Israel, quando ela foi levada para o cativeiro babilônico, por causa da desobediência do povo, muitos começaram a pensar ali que Deus tinha esquecido deles, e que os planos de Deus e o que Deus queria fazer era mal com o povo de Deus. Mas, na verdade, o que o Senhor quis fazer e fez com o povo de Israel foi corrigi-los naquele período que eles estavam ali cativos nesse cativeiro. Depois da correção, depois do tratamento de Deus, depois do cuidado de Deus, viria então a intervenção divina na situação pelo qual eles estavam passando. E quando Deus fala que o cativeiro tinha um tempo estabelecido para acontecer ali, e nesse tempo o povo aprenderia a buscá-lo, nesse tempo o povo aprenderia a invocá-lo, e somente então, ele depois traria esse povo de volta para a terra prometida. Olha, irmão, quando eu olho para essa situação, eu também vejo a situação que nós vivemos enquanto seres humanos nesse novo tempo, nesse ano de 2020, impedidos de estarmos em comunhão com os irmãos, e muitos de nós tiveram que reaprender a adorar a Deus, independente das circunstâncias, independente se eu tinha um irmão ao meu lado ou não, independente se eu tinha o meu pastor fisicamente junto comigo. Muitos de nós tivemos que orar sozinhos no nosso quarto. Muitos de nós tivemos que cantar e louvar a Deus sozinhos na nossa casa. Muitos de nós tivemos que, os momentos de buscar a palavra de Deus, por nossa própria conta. O que Deus está fazendo com a igreja e com a humanidade é exatamente no sentido do que a palavra está dizendo. Deus tem planos para a igreja que são planos de paz e não planos de mal. Amém, queridos? Jeremias, no capítulo 29, do versículo 10 ao versículo 14, é o texto que nós vamos ler, diz assim: assim diz o Senhor, logo que se cumprirem para a Babilônia 70 anos, atentarei para vocês cumprirem a promessa que fiz a vocês, trazendo-os de volta a este lugar, e eu sei que pensamentos eu tenho a respeito de vocês, diz o Senhor, são pensamentos de paz e não de mal, para dar-lhes um futuro e uma esperança. Então vocês me invocarão, se aproximarão de mim em oração, e eu os ouvirei. Vocês me buscarão e me acharão quando me buscarem de todo o vosso coração. Serei achado de vós, diz o Senhor, e farei com que mude a sorte de vocês. Eu os consagrarei de todas as nações e de todos os lugares para onde os dispersei, diz o Senhor, e trarei vocês de volta ao lugar onde os mandei para o exílio. Amém. Texto lindo. Às vezes parece que o Senhor já nos abençoou tanto e a gente fica feliz, mas em outras vezes parece que Ele esqueceu de nós, ou até mesmo que as coisas tenham acontecido contra nós. Mas na verdade, eu quero dizer para você nessa noite que apenas parece, pois Deus sempre quer o nosso bem. Ele jamais nos intentará o mal, pois Ele nos ama, irmãos, profundamente. É lógico que o amor de Deus, e este amor de Deus, ele é tão grande, que no decorrer da nossa história, da nossa vida, Ele vai tentar nos corrigir. Ele vai trabalhar para nos corrigir.
né? Mas nunca vai intentar o mal nas nossas vidas. Mesmo quando alguém, ou quando você julga, né, que o Senhor está trabalhando, está cuidando de mim, nesse sentido também de me corrigir, nós entendemos que a palavra de Deus nos mostra que o Senhor é bom e que a sua benignidade dura para sempre. Amém, irmãos? Essa palavra, esta frase, Deus sempre queria mostrar para o povo e para que eles se lembrassem sempre, para que eles repetissem essa frase. Deus é bom e a sua benignidade dura para sempre. Era para que o povo colocasse isso de vez na sua cabeça, no seu coração, e entendesse que Deus, Ele é a própria expressão dessa bondade. Ele é a própria expressão dessa benignidade. E Ele sempre age dessa maneira conosco. O Senhor quer nos dar um futuro, como diz o texto aqui, e uma esperança. Ele quer o melhor da minha vida e da sua vida, irmão. Amém? Amém. Para muitos cristãos, a aprovação, o tratamento e até mesmo a correção de Deus, o que Ele faz conosco, às vezes não demonstra para eles, esses cristãos, nenhum cuidado, mas sim abandono. Olha o que eu quero dizer para você nessa noite, irmão. Eu posso ter falhado com você nessa pandemia como pastor. Posso ter falhado. Posso não ter te ligado na hora que você precisava. Eu posso não ter te atendido quando você me procurou. Não me lembro de um caso assim, mas eu posso ter te decepcionado com alguma coisa que eu deixei de fazer. Mas eu digo para você uma coisa: Deus nunca nos decepciona. Deus nunca nos abandona. E se nós pensamos que Deus nos abandonou, pastor, porque você não está vivendo o que eu estou vivendo, nós estamos extremamente e terrivelmente enganados. Em toda e qualquer situação, Deus está querendo o nosso bem. Ele está usando todas as circunstâncias para que nós sejamos beneficiados com elas. Amém? Romanos capítulo 8, versículo 28, a palavra de Deus diz o quê? Sabemos que todas as coisas cooperam para o bem daqueles que amam a Deus, daqueles que são chamados segundo o seu propósito. Você pode repetir esse texto comigo? Sabemos que todas as coisas cooperam para o bem daqueles que amam a Deus, daqueles que são chamados segundo o seu propósito. Digo para você nessa noite que nada foge do propósito de Deus. Desde que nós andemos em fidelidade com o Senhor, sem dar lugar para o diabo através do pecado, tudo coopera para o nosso bem. Embora as situações nos mostrem que isso não tem sido efetivo. Deus continua cuidando de nós. Amém, queridos? Eu consigo pensar nesse cuidado de Deus, quando eu olho para alguns casos na palavra de Deus, eu vou citar alguns. Quem lembra, naqueles 3 amigos de Daniel, Ananias, Misael e Azarias, que o rei da Babilônia chamou eles de como? Sadraque, Mesaque e Abednego. Aqueles homens eram homens fiéis ao Senhor. E tudo que eles faziam, eles mostravam essa fidelidade. Inclusive, na decisão que eles tomaram de ser jogados dentro daquela fornalha ardente, foi uma decisão de fidelidade a Deus. Olha, faça o que você quiser comigo, eu continuarei sendo fiel. Mesmo que eu tenha que ir para uma fornalha, mesmo que eu tenha que ir para o fogo. Daniel capítulo 3, você pode ir lá comigo? Daniel capítulo 3. Então um pouquinho para frente aí. Daniel capítulo 3, no versículo 24 e 25, a palavra de Deus diz assim, ó. Em seguida, o rei Nabucodonosor, muito espantado, se levantou depressa e perguntou aos seus conselheiros: não eram 3 homens que amarramos e jogamos no fogo? Eles responderam: é verdade, ó rei. Olha a pergunta do rei. Até a hora que eles foram lançados no fogo, os 3 servos estavam como, pessoal? Amarrados. Os 3 foram jogados lá dentro amarrados.
E a palavra de Deus continua, depois você pode ler esse texto na sua casa, mostrando para a gente que a única coisa que se queimou, diz que os cabelos deles não foram nem chamuscados, mas a única coisa que se queimou foram o quê? As amarras. Aquilo que os prendia. Mesmo dentro do fogo, você está lá dentro do fogo, sendo provado por Deus, entendendo essa provação de Deus através do fogo. E nós vamos falar disso daqui a pouco também. Nem tudo o que parece para você que vai queimar, é queimado. Deus só permitiu que fosse queimado as amarras que seguravam aqueles homens dentro da fornalha. Nada mais. Mas quando somos submetidos ao fogo, às vezes nós não pensamos dessa maneira. Nós achamos que nós vamos deixar de existir nesse momento. O máximo que Ele quer que se queime na sua vida, irmão, são as amarras das áreas das nossas vidas que precisam de tratamento. Às vezes nós passamos por uma dificuldade, a igreja passa por um momento como passamos, para que algumas coisas sejam lapidadas na nossa vida. Nem tudo que o fogo tocar na sua vida vai queimar simplesmente aquilo que é combustível para ser queimado. Não sei se você está me entendendo. Você está me entendendo? Diga amém. O que queima é aquilo que precisa ser corrigido, aquilo que não presta, aquilo que não funciona, aquilo que está te atrapalhando, aquilo que não te faz crescer mais, ser purificado. O que queima é aquilo que pode ser lançado no fogo e deixa de existir. Agora, existem outras coisas que não queimam, o fogo não tem capacidade de queimar. E nós vamos entender o que são essas coisas. Não é porque as adversidades vêm sobre as nossas vidas que Deus não queira o nosso bem. Ele pode usar essas dificuldades para nos beneficiar, irmão. Olha para a vida de José, querido. José passou momentos difíceis no Egito. Depois dele ter sido renegado, vendido pelos seus irmãos, né? Foi jogado lá numa cisterna. E aí, entendendo que o que fortaleceu ele diante de tudo que ele passou, foi a certeza de que Deus queria o bem dele. Olha, tem um texto da palavra de Deus, em 1 Coríntios, quero que você abra comigo. Paulo escreve isso aos Coríntios, 1 Coríntios capítulo 3, e a gente está caminhando para o fim. 1 Coríntios capítulo 3, versículo 12 ao versículo 15. Diz assim: e se o alguém edifica sobre um fundamento, é ouro, prata, pedras preciosas, madeira, feno ou palha. A obra de cada um se tornará manifesta, pois o dia demonstrará, porque será revelada pelo fogo, e o fogo provará qual é a obra de cada um. O ouro, a prata e as pedras preciosas, irmãos, eles não se queimam. Eles não se queimam. Eles mudam de estrutura. Se estão sólidos, ficam líquidos. Mas eles não se queimam. E depois que você para de submeter eles ao calor e ao fogo, eles voltam novamente ao estado inicial. Porém, com uma diferença. Todas as impurezas que existiam nesse metal, no momento em que ele foi submetido ao fogo, elas foram limpas. Elas foram tiradas daquele elemento, diferentemente da madeira, do feno e da palha, que quando são submetidas ao fogo, o que acontece com elas? Somem. O que Paulo está dizendo aqui, que o fogo não queima tudo, mas somente queima o que tem que ser queimado. Há obras que resistem ao fogo, pois o propósito dele não é destruir tudo que encontre, mas tão somente aquilo que é inútil e que não deve permanecer nas nossas vidas. Por isso que às vezes o fogo consome, e precisa consumir. Há momentos na nossa vida, irmãos, onde nós passamos por provas de fogo. Tem até um filme legal de casais que chama assim, né? A Prova de Fogo, não é? Aquele filme do homem que quer separar da esposa, tal, né? Que escreve lá no... Acho que todo casal já assistiu, quem não assistiu deveria assistir. Também entendemos que tem um negócio legal na Bíblia, que eu vejo o ensinamento de Jesus para os discípulos,
e os discípulos tentando reproduzir algumas coisas que aconteceram no Antigo Testamento, mas com uma motivação errada. Olha esse texto que interessante, se você não leu ainda, vamos ler comigo aqui, ó. 2 Reis. 2 Reis, capítulo 1. Eu dou risada com umas coisas que eu vejo na Bíblia. Tem umas coisas engraçadas na Bíblia. 2 Reis, capítulo 1, versículo 9. Olha esse texto. Eu duvido que depois que a gente lê esse texto, você não vai falar assim, poxa, eu queria ter esse poder. Olha só. E aí tem gente que acredita na Marvel, acredita nos... Olha isso aqui, olha o Mateuzinho lá, fiz até assim. Olha esse texto. 2 Reis, capítulo 1, do versículo 9 ao 15. Descobre para mim então, Mateus, se a Marvel tem algum super-herói que faz isso. Olha aqui. 9. Então o rei enviou um capitão de 50, com seus 50 soldados em busca de Elias. O capitão subiu ao monte, cujo topo Elias estava sentado, e lhe disse, homem de Deus, o rei está ordenando que você desça daí. Mas Elias respondeu ao capitão de 50, se eu sou homem de Deus, que desça fogo do céu, consuma você e os 50 soldados. Então desceu fogo do céu, consumiu o capitão e os seus 50 soldados. Continua. O rei enviou outro capitão de 50, com os seus 50 soldados. Ele subiu ao monte e disse a Elias, homem de Deus, o rei está ordenando que você desça daí imediatamente. Elias respondeu, se eu sou homem de Deus, que desça fogo do céu, consuma você e os seus 50 soldados. Então o fogo desceu do céu, consumiu o capitão e seus 50 soldados. Olha, cabreira, na época, misericórdia, irmão. Olha o próximo versículo. O rei enviou um terceiro capitão de 50. Já tinha morrido 2. Olha o terceiro como chegou. Com seus 50 soldados. Este terceiro capitão de 50 soldados subiu o monte, pôs-se de joelhos diante de Elias e suplicou, homem de Deus, peço por favor que a minha vida e a vida desses seus servos, os 50 soldados, seja preciosa aos teus olhos. Porque desceu fogo do céu e consumiu aqueles 2 primeiros capitães de 50, com os seus 50 soldados. Agora, porém, que a minha vida seja preciosa aos seus olhos. Então, o anjo do Senhor disse a Elias, desça com ele, não tenha medo. Ele se levantou, desceu com ele e se apresentou diante do rei. Tem algum super-herói que faz isso na Marvel? Queima tudo. Matou ali 102 pessoas com 2 orações. Aí a gente vai para o Novo Testamento, olha que legal. Lucas capítulo 9, versículos 55 e 56. Olha os espertos dos discípulos. Tem gente que entende que o fogo é isso. Né? Esse fogo que aconteceu aqui com Elias. Olha o que diz em Lucas capítulo 9, versículo 55 e versículo 56. Diz assim, vamos ler um pouquinho antes, 51. E aconteceu que ao se completar os dias em que seriam levados os céus, Jesus se manifestou no semblante a firme resolução de ir para Jerusalém. E enviou mensageiros que fossem à frente. Indo eles, entraram numa aldeia de samaritanos para lhes preparar pousada. Mas não o receberam, porque o aspecto dele era de quem decisivamente ia para Jerusalém. Vendo isso, os discípulos Tiago e João perguntaram, Senhor, quer que mandemos descer fogo do céu para os consumir? Olha o que Jesus diz para eles aqui. Jesus, voltando-se aos representantes, os repreendeu e disse, mas Jesus, voltando-se, os repreendeu e seguiram para outra aldeia. Tem um texto que diz assim, olha, o texto, uma outra tradução, diz assim, eu não vim para esse tipo de coisa, eu vim para salvar as pessoas, não para destruir as pessoas. Mas os discípulos, acho que por conhecer essa história de Elias, falam, Senhor, não receberam você? Vamos orar aqui para cair fogo do céu e matar todos esses caras que estão aqui. E Jesus os repreende. A gente precisa entender qual a diferença de um fogo para o outro. O fogo de Deus, quando ele chega na nossa vida, ele vem para nos deixar melhor das provações. Amém, irmãos?
Ele vem fazer com que seja consumido somente aquilo que é consumível. O interessante também pensar nessa história de ser consumido é pensar na vida de Moisés. Moisés, presta atenção, Moisés, a história de Moisés é bonita. Moisés, lá, há um decreto lá do faraó para matar todos os meninos primogênitos. O que acontece? A mãe de Moisés coloca ele no rio, ele vai para a filha de faraó resgata aquele menino que foi jogado no rio, leva de volta para a mãe, dá para ela cuidar dele e ainda paga para ela cuidar dele. Moisés cresce como um príncipe, instruído dentro das questões dos egípcios, ali, sabe tudo a respeito disso, cresce dentro do palácio. Com 40 anos, Moisés se encontra com um cara que estava batendo no hebreu, e ele vai lá e mata esse cara. 40 anos de idade ele tinha, dentro do seu coração já tinha um desejo de libertar o povo, né? Mas ele tinha 40 anos. Depois disso ele foge. E ele fica mais 40 anos no deserto, cuidando de ovelha, do sogro. E aí, depois desses 40 anos, Deus se apresenta a ele, ou seja, já tinha 80. Deus se apresenta a ele lá no Monte Horebe, na sarça, que a Bíblia diz que ela queimava e não se consumia. Era a maneira como Deus se revelou a Moisés ali naquele monte. E por que precisou esperar todo esse tempo, de 40 anos, para que ele conseguisse depois tirar o povo das mãos do Egito, da escravidão que eles estavam lá? Por que precisou desse tempo? Era o fogo de Deus estava trabalhando na vida daquele homem. E olha para você ver que interessante, o símbolo da sarça que se queimava e não se consumia, era exatamente para mostrar para Moisés: olha, Moisés, na tua vida, nesses 40 anos, foi queimado muita coisa. Você foi instruído nesse período de 40 anos, que você ficou lá no palácio, com as questões dos egípcios. A gente precisava tirar isso de você, para que você entendesse que não era aquele Moisés com os costumes de um príncipe ou das questões do Egito que iria libertar o povo daquela situação. Mas era um outro Moisés que passou por um período de treinamento, de submissão, por esses 40 anos, para depois você estar aprovado para tirar o povo das garras de Faraó. E olha que interessante, quando Deus se relaciona com Moisés lá no Monte Horebe, há uma frase legal que a gente costuma dizer: tire as sandálias dos seus pés, porque o lugar que pisa é santo. Sabe por que Deus falou isso para Moisés? Ah, pastor, porque ele estava com a sandália lá do Egito, sei lá, né? Sei lá, porque ele estava de croque, né? Não sei porque mandou tirar a sandália do pé. Sabe por que Deus mandou tirar a sandália do pé? Porque a sarça tinha a ligação na terra. E quando Moisés tira a sandália dos seus pés, ele automaticamente entra em contato com a santidade de Deus através da terra e daquela sarça que se queimava e não consumia. Olha quem sou eu, Moisés. Você está tendo agora acesso através dos seus pés à santidade de Deus diante de você. E agora você será capacitado a livrar o povo do Egito. Irmão, quando o fogo chega na nossa vida, ele chega para melhorar a nossa vida. O que Deus tem para você são planos de bem e não são planos de mal. Amém, irmãos? Quem está entendendo, diga amém. Eu quero terminar falando aqui de um negócio legal, um texto, que diz assim, Isaías 42:3: não esmagará a cana quebrada, nem apagará a torcida que fumega, em verdade promulgará o direito. Quando fala da cana que se quebra, está falando do caule das plantas. O caule da planta quebrado, especificamente se você parar para olhar uma plantação de trigo, se ele for quebrado, automaticamente naquele mesmo caule, naquele mesmo lugar, cresce outro. Se ele não for esmagado, e como está dizendo a palavra de Deus. E uma outra coisa que a palavra de Deus diz aqui, é que nem se apagará a torcida que fumega. Sabe quando você está no aniversário, que você quer apagar a velinha? Você faz assim, para apagar? Né? Nem isso vai acontecer. Tem um cântico, eu acho que ninguém dessa igreja vai saber. Eu tenho certeza que ninguém vai saber.
Esse cântico, ele é de Valdemar Levi. Ele diz assim, ó, se apagar o pavio que fumega, Jesus assopra e o pavio logo pega. Você conhece, Sandra? É pentecostal esse, né, Sandra? Cantava na igreja isso aqui. Não vai apagar o pavio que fumega, Jesus assopra e o pavio logo pega. Irmãos, conhece também? É pentecostal isso, né? Valdemar Levi. A gente precisa entender, irmãos, que o Senhor está trabalhando em nós, não para esmagar. Às vezes quebrou o caule, às vezes parece que apagou o pavio, mas Jesus, assopra e Ele logo pega. Amém, irmãos? Eu quero deixar essa passagem na sua vida, no seu coração, essa palavra, mas eu quero só contar um último caso aqui para vocês. Não sei se vocês lembram de Paulo. Paulo estava preso num navio, e esse navio que Paulo estava preso, acontece um acidente com ele, lá em Atos, capítulo 27. E ele fica preso entre as pedras, e a palavra de Deus diz que as ondas do mar despedaçavam o barco. E diz que, falaram assim, todos os presos que estão nesse barco, todos eles, mata todo mundo. E aí diz que um dos homens levantou-se e falou assim, não faz isso não. Vamos fazer o seguinte, vamos jogar na água aqueles primeiros que sabem nadar, e os outros que não sabem nadar, se viram, agarra em um pedaço de pau, um pedaço de sei lá do que aí, né, para conseguir chegar nadando até a praia. E foi o que aconteceu com Paulo. Acho que Paulo sabia nadar, deu um mergulho, saiu, foi nadando até na praia. Chegou na praia, a palavra de Deus diz que estava chovendo, estava frio. E aí aqueles nativos daquela região lá que chegaram, né, como que chama a ilha mesmo que eles estavam lá? Chegaram na ilha, os nativos da ilha fizeram uma fogueira para eles, bonitinha. E aí Paulo foi ajudar os nativos a fazer uma fogueira. Pegou lá no meio do mato um pedaço de pau. A Bíblia diz que uma víbora agarrou no braço dele. Grudou no braço dele. Sabe o que as pessoas falaram? Esse deve ser um criminoso. Foi livrado de um naufrágio e agora já estava livre, chega na ilha e é picado por uma cobra. Irmão, se nós fôssemos Paulo, misericórdia. E diz a palavra de Deus que Paulo fez o que com aquela cobra? Sacudiu, jogou dentro do fogo, e as pessoas estavam lá, já ele morre. E como ele não morreu, o braço não inchou, nada, eles falavam, é um Deus. E aí que foi a oportunidade de Paulo fazer o quê? Palavra neles, Jesus neles, né? Foi a abertura que ele precisava para falar de Cristo para aqueles homens. Irmão, parece que a situação para a tua vida deve estar difícil, parece que está tudo feio, parece que você não consegue enxergar uma resposta, parece que o agir de Deus não está chegando a você, mas pode ser, irmãos, que você entenda nessa noite, que o agir de Deus, pode ser que ele seja invisível aos nossos olhos. Quando nós não vemos Deus agir, não quer dizer que Deus não está agindo. Quando não compreendemos o que Ele está fazendo, não quer dizer que Deus não saiba o que está fazendo. Quando nada à nossa volta parece refletir a presença de Deus, não quer dizer que Deus não nos abandonou. Devemos ter sempre a certeza e a convicção de que Deus é soberano, que sobre todas as coisas, e se andamos na presença de Deus com um coração dedicado e sincero, provavelmente Deus tem o melhor para nós. Amém? E eu termino essa mensagem dizendo para você, meu querido irmão, nesses tempos que você tem enfrentado, difíceis, Deus sempre tem o melhor para você. Deus sempre tem o melhor para a tua vida. Deus sempre tem o melhor para a tua casa. Deus tem planos de bem para você e não planos de mal. Amém? Receba essa palavra nessa noite, irmão, como um encorajamento para a tua vida. Receba essa palavra para você como um despertar
para aquilo que o Senhor tem feito na tua casa, na tua vida. Que você entenda que mesmo que você não veja o agir de Deus, mesmo que você não enxergue que o Senhor está com você, Deus sempre está lá. Há uma história que diz que alguns pescadores saíram para o mar ao pescar, e eles se perderam no mar. Foram muito longe, e uma tempestade muito terrível fez com que aquele mar ficasse revolto, e eles não sabiam para onde eles estavam. As esposas desses pescadores saíram para a praia esperando o retorno deles. E uma das esposas, muito afoita com essa esperança de encontrar o seu marido, saiu de casa, deixou uma vela acesa, e essa vela bateu um vento, derrubou-se em cima da mesa e começou a pegar fogo na sua casa, e a casa dela foi incendiada. E ela ficou na beira da praia esperando a resposta dos maridos e do seu marido que havia saído para pescar, quando eles avistaram lá no horizonte o barco se achegando próximo da praia. O barco atracou na praia e os pescadores desceram, e muitos ali ficaram muito felizes, as esposas, os filhos. Olha, vocês voltaram, que bênção. E essa esposa, que a casa havia sido queimada, ficou muito triste, e o marido disse: por que você está triste? Ela falou: eu fiquei feliz que você voltou, mas nós perdemos tudo, perdemos a nossa casa, perdemos nossos móveis, perdemos o nosso lugar onde nós tínhamos o refúgio. Ele disse: olha, não fique triste, porque se não fosse a sua casa, a nossa casa pegando fogo, nós não iríamos achar a praia. A casa foi o lugar onde nós conseguimos achar como referência e a fumaça para voltarmos à praia. Às vezes, irmão, pode estar pegando fogo tudo que está à tua volta. Deus vai te levar de volta para a praia. Deus vai te levar para um lugar seguro, tranquilo. Ele está cuidando de você. Amém? Quem recebe essa palavra, diga um amém bem forte. Amém. Aleluia.